Olá, sejam muito bem-vindos ao seu programa de toda sexta-feira à noite, Família Mais. O nosso encontro é 21h30 pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. E para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família e BA. A minha convidada é a psicóloga, sexóloga Suelen Cernadas e a gente vai estar conversando sobre sexo e sexualidade no casamento. Um tema muito importante. Suelen, bem-vinda ao Família Mais. Prazer te ter aqui. Oi, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Por favor, sente aqui no nosso sofá para a gente estar... Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente gosta de conhecer a história, né? Sim. Você pode falar quem é a Suelen Cernadas? Sim, então, eu sou psicóloga, né? E eu me formei na PUC, aqui no Rio. Me formei em 2006. E deixa eu ver, eu, na verdade, comecei a sexualidade, foi em 2005. Eu estava na minha faculdade, né? E aí, em 2002, minha primeira aula, e aí a professora chegou numa roda e perguntou, o que vocês querem ser e tudo. E aí, na minha vez, eu falei, eu quero ser psiconcologista e sexóloga. Todo mundo olhou para mim. Nossa, de primeira, assim? Eu sempre quis isso. E aí, assim, eu não sei explicar exatamente da onde veio. Eu lembro, assim, de falar assim, gente, eu acho que a sexualidade é tão natural, né? E as pessoas têm tanta vergonha, não pode isso, e que, caramba, quantos casamentos acabam por causa disso? Eu tinha 19 anos na época. E aí, quando todo mundo olhou pra cima de mim, eu falei, meu Deus, acho que eu falei alguma coisa errada, né? Porque eu falei, caraca. Aí eu fiquei meio sem graça e tudo, e aí a professora meio que conduziu, né, de uma forma até tranquila. E aí aquilo ali eu fui levando, né? E aí em 2005 eu fiz o meu primeiro curso, né? E aí foi onde me abriu realmente, né, a mente para eu entender um pouco mais e decidir, realmente eu quero ser sexóloga. E aí depois fui fazendo outros cursos, e aí em 2010 eu fiz a minha formação, a minha especialização mesmo, né, com TCC, com aquelas coisas que você já sabe como é que funciona. E aí ali foi onde realmente eu sinto muito prazer em falar de sexualidade, porque eu acredito que é algo que precisa ser desmistificado, sabe, Érica? Tem muito tabu, tem muito mito, sabe? Eu até estou escrevendo um livro e o capítulo é Mitos e Verdades na Sexualidade, porque é um tema que eu percebo, né, na minha rede social, nos meus atendimentos, eu sou terapeuta de casal também, e aí eu percebo muito essa dificuldade de se falar num casamento com o seu cônjuge sobre esse tema. E eu vou te falar, eu tinha esse problema no meu casamento, né? Quando a gente casou, a gente não falava... Sim, a gente lidava super bem, né? A gente sempre foi muito parceiro e muito amigo, mas a gente não tinha essa intimidade de falar sobre... Olha só, e eu sendo psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal. Imagina quem não é, Pois né? E aí eu tive que trabalhar tudo isso, mas como? Eu vivi uma crise no meu casamento em julho de 2015, e aí ali a gente quase se separou, e foi aonde, né, a gente se reencontrou espiritualmente, né? Porque a gente fez o encontro de casais. Legal. Com Cristo, da nossa igreja, que é a presbiteriana, e foi ali onde realmente a gente entendeu e juntou as peças que faltavam. E foi ali que a gente realmente conseguiu ter uma comunhão, não só com Deus, mas com a gente mais intimamente falando. E hoje a gente não tem vergonha de falar sobre nada no nosso casamento, não só sobre sexualidade, mas qualquer tema. Na verdade, você viveu ali na pele a experiência de não ter conhecimento sobre sexualidade, de saber a importância de trabalhar isso. Porque se confunde sexo e sexualidade? Sim, bastante. E muitas das pessoas, quando falam, né? Ah, Suelen é sexóloga, e ela é sobre sexo. Falam sempre só sobre sexo. E aí uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo é que o sexo é só uma das partes da sexualidade. O sexo é o ato sexual em si, a penetração, né? O sexo oral também faz parte do sexo, mas a sexualidade, ela é o beijo, é a troca de carinho, sabe? Muito além só do ato, né? Muito além, exatamente. É aquele bom dia que você dá de manhã, sabe, para o seu cônjuge. Isso entra na sexualidade, Isso Suelen? entra. Que legal. Massagens,
toques, tudo isso faz parte da sexualidade. Para você, por exemplo, querer um sexo à noite, você tem que começar no bom dia lá, na forma como você vai lidar, que você vai conversar, que você vai abordar qualquer tema, porque isso vai facilitar ou dificultar lá quando realmente você chegar no ato sexual em si. Entendeu? E quando o assunto é sexo, Sueli, quais são ali as dúvidas mais frequentes? Né? Você deve ouvir muita coisa aí como terapeuta de casal. Sim. Imagino que você deve ter ouvido muita coisa aí. Bastante coisa. E assim, um tema que eu sempre vejo é: eu não tenho mais vontade, eu já estou há muito tempo casada, e acaba que o meu público é feminino, né? São mulheres casadas, que é para quem eu falo na minha rede social. E eu vejo, quase que diariamente, Érica, não tenho mais vontade, perdi o prazer, não sei mais o que fazer. Então, assim, essa dificuldade da mulher de se estimular sexualmente, né? Porque, assim, a gente que é casada, tem uma hora que realmente, se a gente não souber lidar com aquilo ali, usar a criatividade ao nosso favor, né? Poder ver como a gente pode se estimular. Quando a gente vê, a gente vai se tornar dois amigos morando juntos e dividindo as despesas da casa. E eu acho que não é isso que nenhum casal, né, imagina lá quando fazem os votos, né? Quando tem lá a bênção e a troca dos votos. Então, eu vejo isso, as pessoas vão se deixando levar... Pela rotina, pelo dia a dia? Sim. E aí perde o encanto? Perde. E aí eu falo assim, tem uma diferença muito grande entre a rotina boa e a rotina ruim. O que seria? Então, a rotina, ela é importante. Muitas das vezes, num casamento, é a rotina ruim que atrapalha, que afasta. É a rotina ruim que você não tem um dia da semana que você tenha realmente esse hábito de hoje é o tempo do casal. E aí não tem nada que possa atrapalhar esse momento. E aí nesse dia vocês podem fazer o que vocês quiserem, não só o sexo. É que as pessoas estimulam assim, não, então eu vou ter esse dia para o sexo. O sexo tem que ser uma consequência, sabe? Entendi. E aí a rotina ruim é quando não tem diálogo, quando não tem um tempo a dois, quando não tem... Por exemplo, crianças, para quem tem filhos, é muito importante ter hora para dormir, hora das refeições, né? A gente não tem todo esse hábito, né, com as crianças. Sim. E a gente se perde no nosso casamento. Verdade. A rotina ruim atrapalha muito. Então, quando eu falo, né, para os meus casais que eu atendo, de criar uma rotina boa, é isso, é você poder colocar, por exemplo, na minha casa é quarta-feira, é o tempo que a gente tem a dois. A gente faz o nosso cultinho no lar. Então, nós quatro, né, eu tenho 2 filhos, eu nem falei, né, eu sou casada, tenho 2 filhos, o Felipe de 8 anos e o Theo de 3. Eu sou casada com o Fábio. A gente está há 20 anos juntos, 10 anos de namoro e 10 anos de casado. E aí a gente, nessa quarta-feira, a gente lê a Bíblia, a gente bota um louvor, a gente faz a nossa oração e eles dormem. E aí é o nosso momento. E aí, nesse momento, a gente pode ouvir música, a gente vai conversar, a gente vai namorar, né? A gente vai ter aquele momento ali juntos. E o sexo é uma consequência, que pode vir como pode não vir, não é uma regra. Na maioria das vezes acontece, mas não é uma regra, sabe? Porque é muito ruim ter esse peso de, eu tenho que, né? Mas assim, se você parar para pensar, o que é uma noite de núpcias, né, da mulher que está lá? Ela sabe que aquele momento... se prepara, exatamente. Né? Ela sabe que aquele momento ali vai acontecer. E é um momento mais importante, ou um dos mais importantes da vida dela. E ela se programa, ela se planeja, ela se cuida, ela se prepara. E aí eu falo, por que a gente não pode fazer isso no nosso casamento? E sim, eu sou muito a favor de ter também esse tempo para o sexo, né? Para o ato sexual. Pode programar? Você acha legal? Eu acho. Olha, hoje é o dia. Pode. Sabe por quê? Porque a gente fantasia muito de que vai vir uma borboletas no estômago, que o sininho vai tocar. E não é assim que funciona no nosso dia a dia. A gente precisa se estimular. Então, de repente, a gente tomar um banho, né, um pouco mais demorado, usar um óleo corporal, se né, perfumar, exatamente. Né? Você botar uma lingerie, né, já pensando que no quando você vai encontrar com ele, aí você bota aquele conjunto que é bonito, que é mais sexy, uma roupa para você provocar mais o seu marido, entendeu? Você trocar mensagens ou trocar palavras de tipo assim,
mais provocantes mesmo, sabe? Bem intencionais. Exatamente, com a intencionalidade. E isso faz toda a diferença, porque, por exemplo, imagina um marido que vê aquela esposa sempre com coque, com aquela roupa de qualquer jeito, né? Muitas das vezes fedendo a gordura ou desarrumada. E aí, qual o interesse que ele vai ter também? É porque o homem é visual, né, Sueli? Muito, o homem é muito Então a visual. mulher tem que estar aparentemente arrumada, Exatamente. cheirosa, né, pro seu marido. E a gente tem que entender que a gente é a pessoa mais importante, sabe? Dali, então, como é que a gente vai se deixar de lado? O que acontece, né? Isso eu vejo muitas mulheres, principalmente depois da maternidade, vão se deixando de lado. Outras prioridades chegam, e eu lembro uma vez de uma seguidora minha, estava falando numa live, e ela falou, não, porque eu tô com um filho pequeno e eu não consigo mais me cuidar. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 5 anos. Gente, 5 anos não é mais a ponto de você... Não é um bebê de até 1 ano em que tem essa necessidade, esse cuidado especial de um bebezinho. 5 anos, sabe? Ele já tem uma certa independência. Então, muitas das vezes é a mulher que às vezes não se vê num outro... E aí, o que vai acontecer se eu parar de olhar para o meu filho? Eu vou ter que olhar para o meu casamento? E aí tem muitas mulheres que não querem e vão meio que colocando... Não administram bem esses papéis? Você acha que é isso? Eu acho que muitas das vezes antes de falta... ser mãe, a gente é esposa, né? Pois é. E antes da gente ser esposa, a gente é mulher. Mulher, verdade. Entendeu? A gente precisa seguir essa hierarquia, porque isso é muito importante, faz muito bem a autoestima, é o cuidado que a gente tem com a gente. E se a gente está com uma baixa autoestima, a gente está o quê? Com baixo cuidado com a gente. E se a gente não está cuidando da gente, como é que o outro vai conseguir olhar, cuidar, né? A gente precisa ter tudo isso muito sincronizado. Por que você acha que é tão difícil falar sobre sexo? A gente aprendeu errado, a gente não aprendeu, ou tem sido propagado de uma forma, não sei, errada, promíscua, não sei. O que seria? Eu, na verdade, acho que assim, até falta informação, né? Muitas pessoas vão com o que os amigos escutam, né? E aí o sexo hoje é muito banalizado, né? Você faz com as pessoas que você, de repente, nem conhece, né? E isso... admito que me assusta, porque eu falo assim, gente, o sexo é uma coisa mais importante de um casal. E aí você faz, né, com qualquer pessoa, de qualquer jeito, e aí falta essa informação. Né? E que isso é algo muito maior e muito mais sério do que a gente ficar prestando atenção em religião A, B ou C. A gente tem que entender o quanto que Deus, né, ele colocou isso de uma forma tão importante, né, para um casal, a ponto de se gerar uma vida, né, uma nova vida é gerada e fruto desse amor, e que hoje está muito banalizado e a gente não sabe mais como lidar. Então, assim, falta muitas das vezes, sim, uma informação. Tem muitos mitos, né? E aí você coloca crenças do que você, de repente, ouviu, né? Às vezes na sala de aula, às vezes com colegas ou pais de colegas, ou até mesmo da sua família, né? Porque às vezes você não tem uma base ali religiosa, e aí você escuta coisas que você fica, e aí? Eu faço da onde? Eu lembro na minha adolescência que muitas das vezes eu não tinha essa conversa, eu nunca tive essa conversa clara de dizer, olha, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é, o que é bom, o que... E aí, assim, eu meio que fui lidando ali. Então, a falta de informação da gente poder verbalizar sobre isso, que, por exemplo, eu acho lindo o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Da importância da gente mostrar para as famílias... Sim, se falar de sexo é importante, porque não é por causa disso que eles vão fazer antes, né? Eu acho até que às vezes eles vão fazer antes pela falta de informação, porque quando eles se têm a informação, caramba, não, agora eu estou entendendo isso e isso me faz decidir o que eu quero, né? É interessante que você trouxe que o sexo não é só uma questão física, não é como as pessoas pensam aí, tive relacionamento sexual, tudo bem, passou, vem o próximo. Você entende que o sexo, né, que é um presente dado por Deus, né, para ser praticado dentro do casamento, ele está muito relacionado também à questão sentimental, emocional e espiritual? Sim, você atribui? Com certeza, para mim, essa química, né,
É uma química realmente espiritual, uma química emocional, uma química física, mas não é só a química física. Porque eu acho que você já deve ter ouvido isso. Ai, não, é uma química, né? A gente tem uma química. Né? Isso é só uma das partes. E tudo que está por trás, espiritualmente falando, o sexo é um laço eterno. Você não desvincula mais, uma vez você fazendo um sexo com uma pessoa, você não desvincula mais. E aí, então, eu quero fazer com quem? Com quem eu amo, com quem eu escolhi passar o resto da minha vida juntos, sabe? Com quem é uma pessoa especial e importante para mim, né? Que vai ser os pais dos meus filhos, com quem eu quero estar. Então, a gente precisa colocar isso de uma forma mais natural, a gente precisa lidar com a sexualidade de uma forma mais leve, mais natural, sem muitos... sem explicar os nãos de uma forma rígida, porque às vezes o proibido vai despertar num adolescente, vai despertar e uma forma muitas das vezes errônea. Sim. Né? A gente precisa lidar com mais naturalidade e explicar que sim, é um presente de Deus, é uma bênção de Deus, né? E é algo tão íntimo, que conecta tanto, que como é que a gente não pode deixar... Como é que a gente vai deixar isso de lado? Não, entendi. Entendeu? É de uma forma bem consciente, mostrar ali, principalmente para os jovens, né? Para os filhos, adolescentes. Isso. Porque na nossa época a gente não tinha acesso, né? Um pouco. Como você trouxe. A gente não podia nem falar com os pais sobre sexo. Não. A gente não tinha essa permissão. Nossa. Hoje já é o contrário. Já há um excesso de informações, porém informações erradas. Sim, né? muitas das vezes sim. Porque aí não é à toa o crescente número de pessoas dependentes da pornografia e da masturbação. Tá ligada à questão errônea da sexualidade? Sim, sim, muitas das vezes está porque quando você não se tem essa informação, né? Eu vejo muitas pessoas que trazem para mim que são cristãos e tudo, e dependem da pornografia pela falta de informação. E aí aquilo ali foi lidando, entrou no casamento e muitas das vezes não consegue se sair. Eu já fiz alguns atendimentos de casais que o homem tinha o vício da pornografia. E ele não entendia, porque lá atrás foi construído na adolescência dele de que isso era normal, de que isso não tinha problema, de que isso não ia atrapalhar nada. E muitas das vezes esse homem desenvolve uma disfunção sexual por conta desse excesso de pornografia, por conta desse excesso de masturbação. Vira uma dependência. Cria um E aí acha que vai casar e vai ser resolvido no casamento. E não vai. E não vai. Porque precisa ser trabalhado, precisa ser orientado, precisa ser desmistificado, conversado, sim, de uma forma bem clara. E é claro que é possível de se resolver, né? Se você, de repente, né? E aí, quem está aqui assistindo a gente, né? Que tem, percebe que tem esse hábito, que isso está atrapalhando, porque atrapalha o casamento, né? E às vezes danos ali, prejuízos, muitos né, para a danos, relação. Principalmente, né? A gente acha que é só para ele, mas para ela também, porque ela fica... Então, ele não me ama, porque ele não me procura, ele não tem interesse em mim. Não satisfaço ele, né? E isso vai criando esse ciclo vai gerando o abismo no casal, e quando a gente vê, tem um buraco ali. Então é importante reconhecer que isso traz muito danos e procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Por isso que a gente está aqui trazendo essas informações, orientações. Você poderia descrever para a gente ali quais são as diferenças principais de sexo e sexualidade? Eu sei que você já falou algumas, mas para a gente reforçar isso para quem está em casa se perguntando, mas é diferente? Sexo e sexualidade é diferente? Na verdade, é sim e não, né? Porque o sexo, ele está dentro da sexualidade, né? Quando a gente entende que a sexualidade é a energia que nos move, então é quando a gente acorda e a gente toma o nosso café e vai trabalhar e vai agir, essa é a energia vital do nosso dia a dia, que a gente fala muito da libido. A libido é essa energia que todo mundo saudável era para ter essa energia em alta. Porque é a energia que você faz agir, que te faz lá ir para o seu trabalho, voltar, fazer a sua atividade física, né? Cuidar da casa, cuidar do marido, dos filhos e tudo. E quando você está com uma baixa libido, você está com essa baixa energia. E aí a sua sexualidade automaticamente está mais baixa também, né? Então, assim, por isso que eu digo a importância da sexualidade, da gente olhar para ela e cuidar dela. Caramba, se eu estou percebendo que eu estou mais preguiçosa, mais devagar e tudo, o que eu preciso fazer?
Então, de repente, fazer uma atividade física, né, prestar atenção na sua alimentação, porque existem alimentos que vão aumentar a sua libido e alimentos que vão diminuir a sua libido. Então, você precisa estar atento a isso para justamente você poder, filtrar e falar, não, isso aqui eu vou cuidar mais, isso aqui eu vou olhar com outro olhar. Né? Entender que o sexo, quando eu falo do sexo, é um ato sexual. E aí sim, eu estou falando de sexo da penetração, sexo oral, masturbação, isso tudo já é o sexo, né? Porque eu vejo muitas pessoas também falando a respeito de preliminares, né? E o que são as preliminares, que eu acho super importante num casamento, da gente investir um tempo nas preliminares e não ir direto, principalmente para as mulheres, né? Quando a gente entende que o homem ele tem uma resposta diferente da mulher, né? O homem, como você mesmo falou, ele é mais visual. Então, a partir do momento que ele olha, ele já manda uma informação, o visual já manda uma informação para o cérebro. E o cérebro já devolve, por exemplo, uma ereção, o aumento da irrigação sanguínea da região pélvica dele, da região peniana dele. Então, isso é uma forma. A mulher, ela às vezes vai demorar um pouquinho mais. Então, quando eu falo que o sexo começa lá no bom dia, é no bom dia, porque a gente está lidando ali com a sexualidade, né? E eu sei que muitas pessoas podem falar de uma coisa mais romantizada, né? Mas sim, muitas mulheres, elas precisam ter isso em alta, né? De receber um carinho, uma atenção, por exemplo. Você deve conhecer aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Sim. Esse livro é maravilhoso, Todo né? mundo tinha que ler, todo casal, né, deveria ler para saber a linguagem de amor do outro, né? E esse livro, eu descobri ele quando eu estava na minha crise lá, né, conjugal. Sim. E que a gente foi convidado a participar de um encontro de jovens casais e eles estavam lendo esse livro. Foi uma bênção. Esse livro transformou o meu casamento. Porque aí eu entendi como meu marido se sentia amada, ele entendeu como eu me sinto amada, e aí isso tudo foi a base para a nossa relação. Então, esse livro realmente faz toda a diferença. Então, por exemplo, quando a gente sabe, quando a mulher se sente amada, para o homem fica muito mais fácil. De repente, se for palavras de afirmação, ele elogiar, validar ela ao longo do dia, né? Tá ali junto. E isso enche o tanque de amor dela. E aí ela vai ficar como? Feliz, vai ficar satisfeita. E isso, consequentemente, ela vai ter mais vontade de estar com ele, sexualmente falando, afetivamente falando. Entendi. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, quando a gente entende a respeito do sexo como uma das partes e a sexualidade como um todo, e de uma forma leve, porque é isso. Fica até mais fácil, né? Fica. Você ter esse entendimento. Sim. Isso, olha, a falta de sexo no casamento termina o casamento? Olha, eu acredito que o sexo é muito importante e é um termômetro da relação. Se você, de repente, você tá, sei lá, 5 meses sem fazer sexo, porque eu já vi isso. Não, a gente se dá super bem, mas a gente tá 5 meses sem ter sexo. Casado. Eu não sei até que ponto eles são casais, entendeu? Os dois ali é ainda um casal, eu não sei. Sim. Não Agora, há um relacionamento sexual, então como é que tem casamento, né? Pois é, e aí eu acho que é muito do que eu falei. Eu acho que são 2 adultos dividindo um apartamento, entendeu? Entendi. Porque tem aquela coisa muito mais fraterna, né? E aí o sexual vai se esfriando. E aí você pode me perguntar assim, mas ainda assim um casal que já está sem transar há 5 meses, é possível resgatar isso? Com certeza. Eu ia perguntar isso. Então é possível? É possível. Por quê? Quando você entende que, caramba, mas eu amo, eu ainda sinto desejo, mas... Porque assim, o sexo, quanto mais se faz, mais se quer fazer. E quanto menos se faz, menos se quer fazer. Então a dica é, faça sexo, né? Sim. Você casado. Claro. Porque Entendi. é isso. Você vai tendo mais vontade. E aí, às vezes, você pode... Por exemplo, se você está há muito tempo sem, e aí eu não sei qual é a razão, mas começa, vamos assistir um filme juntos, e aí faz carinho, né? Aí começa com carinho, e aí, de repente, aquilo ali pode esquentar alguma coisa. Ou, de repente, ir para um beijo. Há quanto tempo você, de repente, não dá um beijo, aquele beijo de língua no seu cônjuge? Né? Aquelas bitocas... Oi...
Na saída, na chegada, né? E não tem. E o beijo? Por que o beijo precisa ser só no ato sexual? Por que não ser uma preliminar de uma forma de esquentar as coisas entre vocês? Então, sim, um beijo pode ser uma ótima forma de você até ver o termômetro do seu corpo, né? Uma massagem, e é uma massagem sensorial, que é você usar as pontas do seu dedo e você fazer no seu corpo todo. Então, isso o outro, né? Quem estiver recebendo a massagem pode ter ali sensações que, de repente, ele nunca descobriu. Sim. E é muito prazeroso. Então, de repente, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Hoje eu quero fazer uma massagem em você. E aí você experimenta fazer isso, sabe? E ver como é que é para o outro fazer, como é que é para o receber. E isso vocês vão reconectando. E aí sim chega o momento da penetração. Eu até tenho uns exercícios que são super bacanas de você fazer para quem está nesse processo de afastamento ali, de poder conseguir voltar a ter o sexo, né, em si mesmo. Então isso faz muita diferença. Suelen, mito ou verdade? Quanto mais tempo de casado, menos sexo faz? Olha, eu acredito que varia muito de casal para casal. Porque eu vejo, por exemplo, se eu for colocar o meu como exemplo, lá quando eu me casei, né, há 10 anos atrás, eu era bem mais nova. Você fazia mais? Não. Você fazia menos? Fazia menos. Por quê? Geralmente não é o contrário pois que a gente ouve, então, né? por isso que eu tô falando. Normalmente, o início de casado, você quer aquilo porque é tudo muito novo e tudo. E eu fazia, pra mim, uma vez na semana tava ótimo, perfeito, às vezes 2. Hoje, com a maturidade que eu tenho, com todo o conhecimento, com tudo que eu aprendi e que eu vivi na pele, lá quando eu quase me separei, hoje eu faço com mais quantidade e com mais qualidade. Eu ia perguntar, o que é importante, qualidade ou quantidade? Eu, particularmente, prefiro qualidade. Não sei os homens, né? Que gostam, que tem uma necessidade fisiológica maior, talvez, sim, né? Existe mesmo? Existe. Tá. Mas, assim, eu vejo muitas mulheres também que têm essa necessidade, mas, por incrível que pareça, não verbalizam para os seus maridos porque tem medo, tem vergonha. Acha que, não, mas aí ele vai achar que eu sou uma da vida. E não. Fica ali, retraída. E aí ela às vezes não fala de algo que ela tem muita vontade de fazer por vergonha. Precisa-se ter muita comunicação no momento do sexo? Porque às vezes a gente ouve que o sexo com o marido é ruim. O que falta? Eu acho que falta uma comunicação antes, sabe? E sabe uma coisa... sinalizar ali o que quer, o que na não verdade, quer? assim, por exemplo, de você chegar, vamos supor, vocês acabaram de transar, e aí o casal tá ali naquele momento... E aí falar assim, poxa, foi bom, eu adorei isso, poxa, eu queria experimentar de uma próxima vez assim, poxa, vamos tentar fazer uma coisa diferente da próxima vez, você fazer isso, você fazer aquilo, sabe? E aí, por quê? Depois que os dois chegaram lá naquele momento e estão ali desfrutando e tudo, eu acho que é uma ótima forma de se falar, porque eu acho que está mais leve, sem pressão, sabe? E eu acho importante conversar sobre. E eu acredito que o durante... não sei se você sabe, mas 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, o nosso corpo fala. Verdade. Entendeu? Então, a gente ficar atento à forma do corpo, à forma como... está correspondendo ou não, né? Ficar atento ali, você vai saber o que está agradando e o que não está agradando. O corpo fala. Verdade. O papo está muito bom, mas agora eu quero te convidar, e você que está em casa, a assistir agora junto com a gente o nosso momento do Orama Home. Vamos lá? Vamos!
A Duorama Home tem uma linha de esculturas para decorar e embelezar a sua casa. Temos aqui objetos lindos que você pode decorar diversos ambientes, como estantes, aparadores e mesas de centro. Tudo para transformar a sua casa, levando aconchego e beleza para o seu lar. E você já sabe, para comprar qualquer produto da Duorama Home, é só ir lá no site ou no Instagram. Estamos de volta com a psicóloga e sexóloga Suelen Cernadas falando sobre sexo e sexualidade no casamento. Sim. Suelen, quais as diferenças entre homem e mulher do sexo no casamento? Então, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar na resposta sexual humana, né, e que é o desejo, a excitação, o orgasmo e o período refratário, que é aquele período de descanso ali, é diferente do homem para a mulher, né? No homem, por ele ser visual, então ele tem um desejo e rapidamente ele já consegue subir para a excitação. E aí da excitação, dependendo dos estímulos que vai acontecendo ali, né, durante a relação, ele vai ter o orgasmo. E logo depois do orgasmo, a maioria dos homens, isso não é uma regra, porém a maioria dos homens acabam tendo aquele momento de descanso, que muitas das vezes, que às vezes dá até aquele soninho, e que isso é fisiológico, tá? É saudável. Eu sei que muitas mulheres, as esposas ficam, poxa, mas ele já dormiu, porque é um momento mesmo do homem uma resposta ali, né? ter essa descarga mesmo de relaxamento. E na mulher, né, é diferente essa resposta sexual. Ela tem o desejo e muitas das vezes o desejo vai vir de alguma coisa visual, de alguma coisa que ela escuta, de algum toque que ela possa receber ali, né? Às vezes uma massagem, às vezes um toque, né, na região pélvica mesmo. E aí daquilo ali pode-se ir para excitação, e a excitação a gente consegue saber quando a mulher está excitada, quando tem a lubrificação. A lubrificação é uma forma do corpo de demonstrar que a mulher está excitada. Mas isso não quer dizer, Érica, que a mulher que não está lubrificada, ela não está excitada, porque existem outras razões também fisiológicas do corpo que podem impedir essa lubrificação. E aí a gente ficaria aqui mais horas e horas falando sobre o climatério, né, que é a pré-menopausa ou até a chegada da menopausa mesmo. Isso também pode acabar atrapalhando bastante a questão da secura vaginal aí nas mulheres, né? Mas a lubrificação é uma forma de demonstrar que a mulher está excitada. E aí sim, conforme, né, você vai trocando, você vai ali tendo aquele momento com o seu cônjuge e que assim, né, aí é uma coisa que vocês vão vendo, vocês se descobrirem como vocês gostam e tudo, a mulher, ela pode se chegar ao orgasmo. E sabe qual é a diferença da mulher para o homem? É que a mulher, ela pode ter vários orgasmos numa mesma relação. Né? E eu sei que muitas mulheres chegam para mim, me mandam mensagem ou até chegam mesmo para mim para o atendimento psicológico. Ai, Suelen, eu não tenho orgasmo, e agora o que eu faço? E aí a dica que eu sempre dou, a importância é de você conhecer o seu corpo. É muito importante você conhecer e descobrir o que é prazeroso, o que não é prazeroso, aonde você pode entender, porque o corpo todo, né, tem as zonas erógenas, né? Sim. E o corpo da mulher pode ser todo erógeno. E é uma coisa que é ela que vai descobrindo ali, né? A partir do momento que ela recebe um toque do seu marido e tudo, e às vezes pode ser, sei lá, às vezes aqui atrás da nuca, às vezes na barriga, não só, porque a gente associa muito só a região, né, pélvica e tudo, e não, né? A região erógena da mulher, ela pode ser no corpo todo. Então, quando a gente descobre isso, né, e que a gente se permite desfrutar disso a dois ali, a facilidade de se chegar a um orgasmo é muito importante. E a gente tem que entender também, né, que na mulher a gente tem um órgão sexual que se chama o clitóris.
E esse órgão, ele serve exclusivamente para dar prazer, ele não tem nenhuma outra função no nosso corpo. Então a gente precisa usar isso ao nosso favor, né? E muitas das vezes a gente poder ajudar o nosso cônjuge. Olha, amor, eu gosto assim, eu gosto assado, toca aqui. Sinalizando ali para ele, poder né? demonstrar e dizer para ele como você gosta, que forma que você gosta, fazendo o quê, né? E aí é uma coisa que ali na intimidade de vocês, que vocês podem conversar durante o ato sexual, antes do ato, após o ato, em qualquer momento, né, em que vocês tiverem a oportunidade de falar sobre sexualidade, porque a gente está falando de um todo, Sim. Isso sim é muito importante. Isso sim vai fazer com que o casal cresça, né, sexualmente falando juntos, porque eles vão se descobrindo ali o que um gosta, o que o outro, né, gosta, ou o que um não gosta, o que o outro não gosta. E aí ali eles vão podendo meio que seguindo um caminho, né, do prazer, porque é importante a gente ter um prazer a dois. Claro. E quais dicas, né, você daria de um sexo ali no casamento com qualidade? Tá, então, olha só, para você que é casada, né, você que é uma mulher, que você precisa entender que você toda pode ser sexual, você pode ser sensual, então assim, não tenha vergonha de dizer o que você quer para o seu marido, sabe? Eu acho que se vocês estão numa comunhão, né, numa comunhão juntos, numa comunhão com Deus, é muito importante vocês poderem ter isso livre de medo, de preconceito, e sim que você possa verbalizar o que você quer, o que você gosta, o que você tem vontade de fazer, porque eu acho que a gente poder usar a nossa imaginação, a nossa fantasia no nosso casamento é muito importante, porque isso aquece a relação de vocês, e aí é o que eu falo, você cria uma rotina boa, então que você possa criar rotina boa no seu casamento, que você possa desfrutar junto com ele de prazeres que até então, de repente, vocês ainda não conheciam, que vocês possam descobrir juntos, sim, que o corpo dos dois, né, é uma bênção de Deus, sim, e pode ser muito prazeroso, tanto para você quanto para ele. Então, essas são as minhas dicas, Érica. Que bom. Suelen, para a gente finalizar, né, esse bate-papo tão legal, tão interessante, é verdade que os homens são forno, micro-ondas e a mulher forno a lenha? É verdade, né? Eu sei que não é uma regra, né? Mas a grande maioria das mulheres, sim, é o forno a lenha. E o que é o forno a lenha, né? Vamos entender. O forno a lenha é aquele que você coloca a lenha e aí ela demora a pegar, né? Você tem que ir lá com cuidado e vai colocando uma lenha do lado da outra, né? E tem todo um trabalho ali. Mas uma vez a lenha pegando, ela pode durar uma noite toda. Olha! E o micro-ondas, você às vezes vai lá apertar 30 segundos, 1 minuto, e ele já vai sair super quente. Entendi. Né? Então, assim, quando a gente entende que a resposta sexual humana, como eu estava falando lá, do homem é diferente da mulher, a gente já está falando do forno a lenha do micro-ondas. Porque sim, a resposta sexual da mulher, ela é diferente, porque ela precisa ter todo um movimento não só da cabeça, mas do corpo. E o corpo precisa responder a essa resposta da cabeça, porque senão a informação para o cérebro não chega e aí a lubrificação não acontece. E aí muitas das vezes a mulher acaba tendo uma relação onde ela não tem prazer, onde ela às vezes sente dor e muitas das vezes não chega a um orgasmo, porque de repente pulou as etapas, não esquentou ali o desejo para se tornar uma excitação para futuramente se chegar a um orgasmo. Então, é muito importante que a mulher entenda que o sexo para ela começa muito antes, começa lá atrás, no bom dia, né? Na forma como vocês vão trocar, de repente, mensagens ao longo do dia. Você vai tomar o seu banho e vai colocar uma roupa mais sensual, uma lingerie diferente, uma camisola diferente, né? E aí é o que eu falei, para a gente parar de ter vergonha do nosso marido. Eu já tive muita vergonha do meu marido anos atrás, quando eu, né, recém-casada, e aí eu, ai, não pode isso, não pode aquilo, ai, porque não sei o quê, e tinha que ser no escuro, tinha um monte de coisas que, assim, a gente foi conversando e desmistificando isso, porque o quanto que isso nos afastava, sexualmente falando. Então, hoje, como até mesmo você me perguntou, né, o sexo hoje no meu casamento, ele tem muito mais qualidade, né? A gente namora com prazer, com intimidade, a gente tem essa sintonia
que, você vê, no início do nosso casamento Não a gente tinha. acabava não tendo. Então, o quanto que é Entendi. importante a gente ter isso e não ter vergonha, conversar mesmo, é o nosso cônjuge, é com quem a gente escolheu passar o resto da nossa vida, É né? verdade. Então, como não falar do que a gente quer e do que a gente tem vontade, se não para ele, né? Sueli, quero agradecer, né? Obrigada aqui pela sua presença aqui no Sim. Família Mais, tá? Deus Foi um abençoe prazer. sua vida, Amém. sua família. Amém. Muito obrigada, tá? E foi um prazer. Você já sabe, sexta-feira o seu encontro é aqui no Família Mais, 21h30 pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Então envie esse programa para o maior número de pessoas e seja abençoado. Meu beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.